Brasília, a capital futurista do Brasil, um símbolo de modernidade e planejamento urbano. A Brasília que saiu do plano, tornando-se a jovem mãe sábia de cada brasileiro. E todas as vezes que me for possível dirigir a voz a Brasília, eu estarei aqui preparado, com o mesmo entusiasmo com que a construí naqueles 3 anos e meio de lutas, de sacrifícios, de trabalhos indômitos, para acompanhar e acreditar sempre naquela frase que gravei no seu pavilhão central e que, como a profecia de Dom Bosco está realmente acontecendo segundo a previsão. Brasília é hoje o cérebro das decisões nacionais. No período colonial, antes da própria independência do Brasil, e mesmo no período do Império Brasileiro, de 1822 a 1899, houve algumas tentativas de se conversar sobre trazer uma capital para o interior do Brasil. Então, nós podemos perceber que sempre que falamos da história da capital no interior do Brasil, ela tem momentos de avanço e momentos de recuo. Que a história da capital do Brasil, ela está ligada a momentos em que o Brasil aumenta a sua democracia. Logo que é proclamada a República, no momento de ênfase da democracia brasileira, de se querer uma maior participação do povo, de melhor redescoberta do grande território do Brasil, o segundo presidente da República, Floriano Peixoto, faz o quê? Já manda uma comissão para cá. Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil. Eles vêm para cá em 1892 e definem um quadrilátero de 14.400 km², logo no início da República. Foi um sucesso total esse momento aí. Sucesso total, tanto que o presidente Floriano Peixoto logo em seguida manda uma segunda comissão, Comissão de Estudos da Nova Capital da União, dizendo: vocês delimitaram na primeira comissão um quadrilátero do Distrito Federal de 14.400 km². Agora eu quero que vocês me indiquem nessa segunda comissão um local específico para construir a capital. E eles indicam que, por sinal, lá em 1894, 95, quando é indicado um lugar para construir a nova capital, coincidentemente, na década de 50 do século XX, 1955 e diante, é o mesmo lugar onde hoje Brasília está. Ou seja, a primeira e a segunda comissão que definiram o local para construir a capital, coincidentemente, lá no século XX, na década 50 do século XX, através de fotografias aerofotogramétricas, através de um estudo técnico muito aprofundado, através de contratação de empresa americana até, para sugerir um local mais adequado para a construção da capital, aquele mesmo local sugerido na primeira comissão, ela bate no final, quando na última comissão vai construir a capital. O segundo momento, aí de novo, houve esse momento em que a ideia teve um avanço, mas aí vai vir um período de recuo. Quando é celebrado o centenário da independência em 1922, há de novo no Brasil uma profunda busca por redescoberta de quem é o Brasil. Semana de arte moderna, pinturas, arquitetura. Então, há toda uma ênfase de se descobrir aquilo que é uma identidade brasileira e, ao mesmo tempo, uma ênfase de buscar uma democracia, de querer de novo. O presidente Epitácio Pessoa, sugerido por um deputado aqui de Goiás, chamado Americano do Brasil, ele sugere: vamos plantar uma pedra fundamental lá no Planalto Central, naquele lugar definido pela Comissão Cruz. E plantam. Em 1922, no dia 7 de setembro, ao meio-dia, é plantado aqui na cidade de Planaltina uma pedra, que é a pedra fundamental da futura capital. Então, outro momento de avanço. Depois de 1922, de novo de recuo. E vai voltar de novo com ênfase na Constituição de 1934. Em 1930 nós temos uma revolução. Em 34 é construída uma Constituinte 33-34. No momento de democracia, na Constituição de 34, outro avanço. Se começa a falar de uma capital no interior. E é colocado dentro da Constituição: vamos transferir a capital para o interior do Brasil. Depois vai voltar de novo com outro profundo avanço na Constituição de 1946. De novo volta a ideia de se construir uma capital no interior, e aí definitivamente a capital de 46 a 56, nesses 10 anos, ela é construída. O presidente JK
já esteve ligado ele foi deputado em 34, foi deputado em 46. Então o presidente JK esteve ligado a duas constituintes que geraram duas constituições que mais falaram sobre a transferência da capital. Quando o JK é eleito em 55, em final do ano de 1955, ele já foi um prefeito, foi um deputado, foi um governador que sempre esteve ligado, principalmente nos momentos de Constituição brasileira, dos constituintes, ele esteve ligado como um deputado que sempre trabalhou e estudou o trazer a capital para o interior. Quando o JK assume a presidência, não é uma ideia nova para ele. Falar de Brasília é falar da democracia. Lembrar de Brasília é lembrar também de um sonho de um Brasil que quer ser democrático. Por isso, é bom lembrar que todos aqueles que, eleitos pelo povo brasileiro, vêm para Brasília para representar o povo brasileiro, eles, de certa forma, estão entrando numa cidade que representa uma catedral da democracia brasileira. Sou parente de José Ludovico de Almeida, que em 1955 era governador do estado de Goiás. Eu ia muito ao palácio comer pãozinho de queijo, cafezinho com a tia Iracema. E um belo dia, caminhando no corredor, eu escuto José Ludovico de Almeida dizendo aos aqueles colegas que estudaram no Colégio Salesianos: precisamos descobrir quem faça a tradução do Sonho Visão de Dom Bosco, porque Juscelino e Israel Pinheiro estão indo para a Feira da Agropecuária e nessa feira eles vão decidir onde será a capital do Brasil. Mas ao ouvir aquilo, eu disse: eles estão falando de Brasília, capital do Brasil, que vai ser onde está o paralelo 1520, Sonho de Dom Bosco. É para lá que eu quero ir. Passou o tempo. Quando em 1958, estou na matinê dançante do Jockey Club, realmente era um gaúcho que recém estava chegando da Europa e era assim meio intelectual, cabelo grande, óculos muito escuros, se dirige a mim e disse: dá-me o prazer desta dança. Quando a gente chega no meio do salão, ele vira para mim e diz assim: Nathalie, o meu chamado para dançar comigo tem um propósito. Pedi-la em casamento. Eu digo: como? Mas eu não te conheço. Aí ele vira para mim e diz assim: não tem problema, eu me apresento. Eu sou gaúcho, vim para a região centro-oeste a pedido do meu pai para investir em fazendas e eu fui então conhecer a Cidade Livre, porque era onde se discutia a mudança da capital do Brasil, que será Brasília. Quando ele disse que será Brasília, a capital do Brasil, eu falei assim: meu anjo, será ele? Montei o meu escritório de advogado, sou o primeiro advogado de Brasília. Foram 3 horas conversando com um cidadão inteligente, culto, formação cristã. Em 1959 estávamos casados. Na hora de despedir da mamãe, ele vira para mim e diz assim: pois é, Nathalie, eu, semana que vem, como fazia antes, voltarei para te ver. Eu olhei para ele e disse: como? Você não vai me levar com você? Não, Nathalie, porque você não sabe o que é morar na Cidade Livre. Você não sabe o que são os hotéis. Eu olhei para ele e disse assim: olha, talvez você não saiba, mas eu me casei com você e você me despertou a atenção quando você me disse que morava na Cidade Livre, onde seria a capital do Brasil. Eu não me casei com você para buscar conforto ou qualidade de vida. Eu me casei com você para ajudar na construção de Brasília e como alfabetizadora. Naquela época, para você sair da Cidade Livre e ir a Goiânia, era praticamente um dia inteiro de viagem. Me apresentei imediatamente no dia seguinte para a dona Santa Sawyer, que era a que coordenava e escolhia. Ela viu meu diploma e disse: Nathalie, sinto muito, mas por aqui, pela Cidade Livre, você não vai poder mais lecionar. Nós estamos precisando de professores em Taguatinga. Eu disse: dona Santa, qual a dificuldade? Ela disse: você sabe a distância? Conhece as estradas? Eu digo: dona Santa,
eu quero ajudar na construção de Brasília. Eu agora vou fazer 86 anos, portanto 65 anos de Brasília, porque foi em 59. E olhe, que é aquilo que eu já disse. Eu não creio que tenha nenhuma candanga pioneira ou pioneira candanga que se dedique ativamente, ainda mantendo acesa a chama da esperança que Juscelino me ensinou a sentir. Olha, eu alfabetizei a turma de candanguinhos em 59, eu morava na cidade livre e lecionava em Taguatinga. Fiquei grávida. No 8º mês, o médico me procura e diz: agora a senhora vai escolher. Ou a senhora deixa de lecionar ou vai ter que mudar para Taguatinga. Eu disse: não tenho a menor dúvida. Meu marido disse: Nathalie, agora, você sabe o que é morar em Taguatinga? Eu digo: eu sei, eu leciono lá. E mudamos. A casa não tinha reboco, a casa não tinha energia elétrica ainda e nem tinha chuveiro e água quente. E a nossa vida se transformou realmente numa vida de amor, paixão por Brasília, que ainda hoje perdura. Eu pensava era em fazer acontecer, que ela realmente se concretizasse. Não tive essa vaidade, eu estou construindo a capital do Brasil. Eu queria era estar junto das crianças, a comunidade. Em Taguatinga lecionei 1 ano. Em 1960, houve então a transferência da capital. Israel Pinheiro foi o primeiro prefeito agora da capital do Brasil. Sendo transferida para o plano piloto, eu alfabetizei a primeira turma dos moradores do plano piloto, que foi justamente na escola classe 308, que era aquele modelo de Anísio Teixeira da escola de ensino integral. Eu fui requisitada para o gabinete do nosso ministro, grande ministro Darcy Ribeiro. E foi nesse período que eu também, voluntária que era de Dona Carmela Salgado, a que fundou a primeira obra social de Brasília, em conjunto com a Arquidiocese de Brasília, e eu me tornei voluntária dela. E foi como voluntária dela na Casa do Candango que eu ouvi as mães dizendo: Dona Carmela, nós não temos apenas bebês. Aí eu vi aquelas mães pedindo para abrir espaço para os filhos maiores. Aí Dona Carmela disse: não, nós vamos conseguir uma área especialmente para essas crianças. Aí eu falei: gente, por que eu vou continuar como funcionária pública se eu posso e tenho condição de ser uma voluntária da Dona Carmela? Nessa instituição Ação Social do Planalto. Foi quando então eu me tornei voluntária, saí da Casa do Candango e fui com ela e toda a equipe que deixou a Casa do Candango e foi fundar a Ação Social do Planalto. Essa Brasília era uma farra. Essa Brasília era uma feira, uma grande cidade livre. Aliás, era assim que chamava Cidade Livre. Hoje o Núcleo Bandeirante, a gente chama de Núcleo Bandeirante, mas naquela época chamava de Cidade Livre. E era a maior bagunça que você pode imaginar. Era casa de lona, era casa de madeira, era casa de alvenaria, umas pedaços, era armazém com aquele monte de gente chegando, trazendo, comprando arroz, feijão. E a Cidade Livre era o único lugar onde tinha que comer. Porque eu cheguei em Brasília antes da inauguração, uma semana antes da inauguração. Então não tinha onde comer aqui em Brasília. Aliás, só tinha um lugar, que era um restaurante da Nova Cap, que tinha na W3. E esse restaurante, onde é hoje a biblioteca demonstrativa, era enormes pranchões de mesa e ia saindo a comida, você vai lá, trazia, e todo mundo sentava em cadeiras que eram bancos compridos. Ia chegando. E um dia nós estávamos lá e chegava arquiteto da Nova Cap, e chegava engenheiro, e chegava mestre de obra, e chegava um monte de gente. E daqui a pouco, quando nós vimos, chegou o presidente JK.
Aí chegou, falou com meu pai, que eles eram muito amigos. Meu pai era o deputado Rui Ramos, gaúcho. Então já chegaram num maior abraço e foi aquela farra, né? Tudo sujo, porque ali, gente, não tinha asfalto, era barro, era chão de cerrado. Uma coisa engraçada. Quando eu cheguei, antes da inauguração, um dia meus pais foram levar na W3. Na W3 não tinha asfalto. Então pensa que só tinha cerrado, chão. E nós estávamos passando e tinha uma coisa que dava de vez em quando. Quando não tem asfalto, há uma ventania enorme que forma um redemoinho. E esse redemoinho, ele entra na gente, né? Então eu estava na W3 e peguei um redemoinho desse e fiquei toda coberta, meu cabelo levantou e ficou toda coberta de terra vermelha do cerrado. E eu digo sempre que aí começou a minha paixão por essa terra. Mais de 100 mil pessoas em Brasília vieram para Brasília para a inauguração. Então o presidente fez solenidades de abertura. Só tinha, sabe, a Praça dos Três Poderes? Basicamente tinha aquilo e os ministérios. Basicamente, não tinha catedral. A rodoviária não estava pronta. Os caminhões ainda estavam furando a rodoviária para construir a rodoviária. Tinha algumas 400 aqui que tinha casa, os apartamentos, que é onde nós ficamos, porque não tinha onde ficar, não tinha hotel. E esse dia ele inaugurou primeiro o Palácio do Supremo Tribunal Federal. Depois ele inaugurou a Câmara e o Congresso, quer dizer, o Congresso Nacional, mas na Câmara, no prédio da Câmara, que o Senado não estava pronto ainda bem. E eu estava lá dentro. E eu tive o privilégio e a emoção de ver o presidente JK assinar o decreto de transferência de Brasília, do Rio de Janeiro para Brasília. Transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília. Quando ele acabou de assinar, gente, tinha 2.000 pessoas nessa Câmara dos Deputados e se levantei, ele foi ovacionado. Ele estava muito, muito emocionado. E finalmente chegou a hora que a menina de 16 anos estava ansiando muito, que era a hora de ir para o baile. Para o baile, no Palácio do Planalto. Bom, eu vi o presidente na inauguração. Menos de mês depois, o presidente inaugura o Sistema Educacional de Brasília. Ele era um apaixonado por educação, apaixonado. Ele era filho da dona Júlia, e a dona Júlia era professora. 19 de maio, menos de um mês, ele inaugura a CASEB. A CASEB foi o primeiro centro educacional de Brasília. Ele, JK, foi a CASEB, e aí que a gente vê a paixão que a juventude tinha pelo JK. Ele chega, o portão está fechado e ele abre. Quando ele abre, os alunos estavam todos posicionados numa turma para cá, outra turma para lá, aluno, menino, mulher, e os professores lá atrás. E quando ele abre a porta, a juventude quase amassa o JK. Você já pensou 9 meninas, mocinhas, 17, 18, 19 anos, entrar num auditório para se formar? A bagunça que essas gurias fizeram, e todo mundo se abraçava, e muitas filhas de deputado, vários deputados presentes, as esposas e todos os professores da CASEB. Nossa, tinha mais de 200 pessoas no auditório. E aí a gente tava de beca, cabelo, todo bonitinha, e falando, todo mundo falando. Daí a pouco chega o JK. Quando ele chega, que ele era o paraninfo da turma, né? Quando ele chega, o silêncio, aí a gente vai correndo em volta dele, ele abraça 9 mocinhas, 9 normalistas, que seriam as primeiras professoras formadas em Brasília. E eu então fiz um discurso muito entusiasmada, falando um discurso
Nunca o Brasil foi tão unido. Talvez ele viu naquelas meninas o futuro do Brasil, talvez ele viu que em 15 dias ele não seria mais presidente. Era 15 de dezembro. Ele deixa, no começo de janeiro, ele já deixou a presidente. E ele começa a chorar. Quando acaba, ele pega e mostra um discurso que tinha no bolso e diz assim, isso aqui era o discurso que eu ia fazer, mas não vou fazer esse discurso, guarda de novo, discurso escrito, e faz um discurso em cima do meu discurso. Ele faz um discurso e senta. Aí ele senta e pega uma caneta e pega um caderno que estava em frente e começa a escrever. Ele lê isso que está escrito aqui com a mão dele, ó. Isso aqui é o presidente me cumprimentando a paz do meu discurso, que sou eu, esse é o presidente JK. Se ele voltasse, ele estaria dizendo, sim, Cosete, você cumpriu o legado que eu te entreguei na mão, porque você se dedicou a vida inteira a fazer educação, a construir uma nova educação. Fui fabricado em Brasília, mas minha mãe achou que tinha de me ter lá no Rio de Janeiro. Eu acho que 3 meses depois voltamos para cá, para Brasília. E o que acontece? Eu adoro Brasília. Fui criado aqui naquela época onde a 105 Sul ainda era uma quadra com, acho que nós tínhamos ali uns 6, 7 prédios. E as outras quadras, a 300 e a 304 ainda não era construída, a 104 com prédio de construção, e a gente andava de bicicleta no meio daqueles buracos, naquilo tudo. E então, assim, eu vi tudo isso acontecer, eu vi as corridas de moto no Buracão, que era onde é o Colégio Militar hoje, participamos dos pegas do casebre, fizemos, poxa vida, sabe, eu tenho muita saudade do Autódromo de Brasília. Eu fui meio que criado ali dentro com meu pai, que era um entusiasta das corridas, né? E Brasília é uma cidade natural para o esporte, tudo aqui é favorável para isso, né? É linda, o clima ajuda, nós temos o lago, nós temos, enfim, é muito bacana. E não que seja pouco explorado, mas eu acho que pode ganhar muito mais do que nós já temos, porque a cidade sempre ganha, sabe? Eu acredito que a Brasília ainda tem muitas oportunidades, né? É uma cidade que é muito jovem e que tem crescido substancialmente, assim. Eu fico bobo de ver, outro dia eu fui aqui em cima no Altiplano Leste. Altiplano Leste. Eu acho que tinha uns 8 anos que eu não ia no Altiplano Leste. Agora é uma potência, com shopping center, com lojas, com uma vida completamente independente até do lado sul. Se você for pensar, lojas de materiais de construção, tudo, você não tem mais nada sem asfalto, sem calçamento, mansões maravilhosas. Eu fiquei chocado. Brasília é um pupurri de nacionalidades, né? Vamos botar assim, nós temos aqui, vai do Nordeste ao Sul, passando pelo Centro-Oeste e tudo, nós temos pessoas que vieram para se fazer aqui em Brasília. Então, o gosto gastronômico de Brasília é muito saboroso, né? Então, você tem de todos os gostos e para todos os gostos. E é interessante a gente poder fazer algo, né, que possa agradar a essas pessoas. A comida brasiliense, ela é uma mistura, não dá para dizer que é só uma, né? Eu acho que a gente tem uma característica muito forte da comida mineira com goiana e também muita coisa do Nordeste. A influência nordestina também, ela é muito presente na nossa gastronomia. Basta a gente ir nas nossas feiras, né? Feira do Guará, Feira da Ceilândia, Feira do Bandeirante, você vai encontrar ali essa raiz que está desde o início de Brasília, mas que tem essa pegada, né? Nós temos aqueles restaurantes aí mais antigos e a gente encontra sempre essa característica de comida
mais goiana, mais mineira e com essa influência maravilhosa da nordestina também. O que eu posso dizer é que as pessoas têm de acreditar. Esse é o primeiro passo. Porque se você não acreditar em você, naquela oportunidade, se você for esperar o oceano azul, o céu de brigadeiro, você não vai conseguir. Então a gente tem de acreditar, tem de estar ali disposto a enfrentar as adversidades que são inerentes à nossa vontade, mas que vão acontecer. Mas isso faz parte do empreendedor. Grandes ideias no papel não adiantam nada. Viva Brasília, né? Eu cheguei em Brasília em 1992, era uma manhã de sábado, dia 13 de junho, estava um pouco frio aqui. Quando eu cheguei aqui em Brasília, as cidades ao redor ainda não estavam posicionadas. Tinha o Guará, tinha Taguatinga, tinha Ceilândia, mas Riacho Fundo estava em formação. Eu fui visitar o Sudoeste, quando ainda era só poucas ruas de terra. Eu já conhecia Brasília e aqui a cidade sempre me impressionou muito pelos espaços amplos, pela amplitude do céu, pelo tanto que a gente enxerga de azul aqui, olhando para todos os lados, que o céu permeia a nossa vida como um grande cenário durante o dia e durante a noite com essa chuva de estrelas maravilhosa que a gente desfruta. Depois que mudei para cá, descobri que a lua aqui deve ser mais próxima da Terra e mais linda e mais exuberante, mais presente nas nossas noites. Então, desde que eu cheguei a Brasília, eu sou muito apaixonada pela cidade. Todas as cidades do mundo que a gente pode visitar sempre tem como, aliás, não tem como comparar com Brasília, mas sempre surge essa comparação. Ah, essa cidade é linda, essa cidade tem tal coisa, olha que lindo esse ponto turístico, mas não é Brasília. Meu marido, eu me casei aqui em Brasília com um imigrante, eu sou migrante, ele é imigrante, ele é cubano, é o Júlio, e ele diz que a vista mais bonita que ele conhece é da janela da nossa casa, as mangueiras que quando florescem ou quando dão frutos, que é outro privilégio de morar aqui em Brasília. A gente convive com os frutos tropicais, com as jacas e com as mangas, como se elas fossem parte do cenário abundantemente, como eu acho que é a vida aqui. É uma vida próspera, é uma vida abundante para a maioria das pessoas, e é uma vida que nos dá privilégios e regalias do convívio com a natureza, com o lago, com esse céu, com os parques, com a cidade belíssima, e que na seca ela dá uma grande lição a gente. Tá ali aquele torrão árido, tudo marrom, gramado seco, mas que na primeira chuva tudo floresce. E isso renova na gente, renova em mim a esperança de que sempre depois de algum problema vem de novo a abundância, e que assim são os ciclos da nossa vida. Talvez o fato da cidade ser uma cidade jovem, que foi construída aqui por migrantes, pelo que a gente chama aqui de pioneiros, e por pessoas de muitas culturas, especialmente as culturas do Nordeste, que é uma região acolhedora, de pessoas amorosas, das pessoas aqui do Centro-Oeste, dos mineiros, que são sempre assim da boa mesa. Brasília tem um hábito que eu adoro e que eu não encontrava em São Paulo. Aqui a gente vai à casa das pessoas. Aqui nós temos a cultura da confiança, da boa-fé e da afetividade entre as pessoas, que se traduzem são sentimentos que se traduzem no nosso dia a dia. Foi uma grande coincidência eu ter vindo para cá. Eu nunca tinha planejado viver em Brasília, mas tive esse privilégio, essa sorte da vida ter me conduzido para cá. Esse desígnio é uma cidade cosmopolita, com hábitos de interior. Eu descobri pelas viagens profissionais que é muito bom morar em Brasília e morar na sua casa, mas é muito bom sair da sua casa para conhecer lugares, para conhecer pessoas, para conhecer culturas. Eu acho que Brasília tem se firmado muito na sua vocação de um mercado para prestadores de serviço. O que eu acho é que tem um espaço imenso para capacitação, para cursos,
Sempre a gente tem que se educar, tem que ter uma educação continuada mesmo para quem já é profissional. A educação é a nossa solução. Então nós que temos esse privilégio de viver aqui em Brasília, temos que pensar no Brasil que não vive em Brasília. E a educação é o caminho. Eu venho de uma família de origem humilde e graças a Deus, meu marido também, a origem dele é muito humilde, como a origem de todos os cubanos, com poucos recursos materiais, mas graças a Deus a gente sempre tem esse olhar de se preparar, de se educar para alcançar novos parâmetros e enfrentar novos desafios. Que lá era muito difícil, tinha muita seca, muita coisa, e a gente teve uma oportunidade de vir aqui para Goiás. Aí meu pai resolveu vir, né? Em 70 a gente veio embora para aqui, por essa dificuldade de lá ter pouca chuva e a gente ficava naquela dificuldade toda, a gente sempre vivia de roça, a gente resolveu vir embora para aqui para Goiás, né? Aqui para o município de Jaraguá, né? Viemos em 70, passamos lá uns 8 anos lá, trabalhando de roça e tudo. Aí lá foi onde eu me casei. Depois que eu casei foi que eu resolvi vir embora para Brasília. Tenho 4 filhos, né? Deus abençoou, que todos estudaram e todos são formados. Para mim foi muito bom, meus filhos, né? Eduquei tudinho, graças a Deus. Ele me falou, estou trabalhando, eu vou dar o 2º grau para vocês, depois vocês se virem para fazer a faculdade, né? Porque realmente nós não podíamos pagar, né? Como eu vim atrás do trabalho, graças a Deus encontrei o trabalho, né, tudo, mas nessa época Brasília ainda era bem menos, não tinha aquela cidade que tem hoje, era uma cidade, eu morei em Taguatinga uns meses, e aí depois foi que eu vim aqui para o plano, trabalhando na função de porteiro, né? Nessa época o comércio daqui de Brasília mais era W3 ali, sabe? Tinha mais, ali era mais avançado. Hoje não, hoje já está muito cheio de shopping para todo lado, hoje está bem mais movimentado. Aqui na 104 foi o lugar que eu fiquei mais, fiquei 30 anos. Praticamente criei meus filhos aí, na 104 não. Sempre como essa função de porteiro, eles davam a morada, né? Então, para mim, eu achei melhor isso, porque como tinha morada, facilitava mais minha vida, né? Quando nós chegamos aqui, meu Deus, aquela W3 ali, a gente passava de olho fechado, não tinha carro, não tinha nada, não tinha movimento, não tinha nada, era tranquilo demais. Agora tem muito mais, né? Movimento e tudo, mas mesmo assim ainda acho um lugar muito tranquilo. Quando a gente chegamos aqui, igual eu te falei, eu vinha de Itaguatinga, aquilo ali não tinha nada. Era uma chácara, hoje virou uma cidade enorme, né? Com poucos anos foi uma cidade que cresceram muito aqui. Brasília cresceu muito em torno aí de aquele Vicente Pires ali, e de tudo quanto é a cidade aqui aumentou muito, sabe? A gente ia daqui do plano, para casa da irmã dele lá em Taguatinga. Não tinha uma casa, não tinha uma cidade, não tinha nada daqui para lá. Eu acho que para meus filhos, como graças a Deus todos formaram e tudo, eu acho que lá não. Se eu tivesse ficado lá, não teria não. Apesar que lá hoje está muito diferente mesmo, não era naquela época da gente que era um interior, mesmo aquele interior que hoje não, hoje tem energia para todo lado, mudou muito, tá bem, mas assim, evoluiu muito nessa parte lá, tá bem melhor, sabe? Eu só estudei até o 5º ano, porque não tinha oportunidade para estudar. Tinha um colégio muito caro, aí meu pai não podia, né, pagar. Aí deixei de estudar no 5º ano. Que eu sempre falo assim, meu Deus, a festa melhor que eu já vi na minha vida foi a formação dos meus filhos. Foi o dia que eles se formaram. Para mim foi bom demais. E a gente que, você sabe, mesmo assim nas condições que a gente tinha, mas ver os filhos tudo formados, todos, graças a Deus, teve essa oportunidade de ter uma formatura. Para mim, hoje, só tem a agradecer mesmo. Eu não tenho o que falar do Brasília, eu adoro Brasília. Gosto demais de Brasília. Graças a Deus, sempre tive um emprego. Pra cá em 77, agora minha família mora toda em Pernambuco. Fui lá, passei 3 meses, todo mundo, vem embora pra cá, vem embora pra cá. Eu digo, não sei não acostumo mais não. Só Brasília mesmo.
Eu tinha banda com o Rodolfo do Raimundo, chamava Reunião de Culpa, eu tinha Axbax. Nós éramos os moleques que não se adaptavam, todo mundo do Lago Sul que não se adaptava aos playboys que andavam com os carros. Então todo mundo que não ia se adaptando ia virando roqueiro. E aí surgiu o Little Quail, surgiu o Raimundos. A cena dos anos 90 em Brasília era espetacular, tinha o Mascavo, tinha o DFC surgindo, onde os shows autorais eram filas. E aí você encontrava alguém, qual a tua banda? Todo mundo tinha uma banda, uma febre de bandas. A molecada ainda queria ser igual o baterista de tal banda, o guitarrista. E aí foi indo esse amor pela música e daí em diante nunca mais parou. Todo lugar em Brasília tinha banda. Sobradinho, Guará. No meu caso, começa quando tem aquele Rumores aqui, né? Aquele disco Rumores, que tinha Escola de Escândalo, de Distrito Federal, Finis África, né? Teve o Aborto Elétrico, que teve a Plebe Rude, teve o XXX, essa galera aí foi a primeira, depois vem essa galera antes dos 90, aí chega no 90. A terceira geração cresceu cultuando a segunda geração, né? E era a época da fita demo, né? E todo mundo escutou Escola de Escândalos, escutou Legião Urbana, e assim foi indo. Mas essa terceira geração já começou mais rebelde, né? Já veio pegando aquele negócio do punk rock, e assim foi indo, né? E teve muito metal. E o engraçado porque no começo dos anos 90 todo mundo cantava em inglês. E essa geração veio quebrar esse negócio, porque veio Raimundo, Chico Sainz, todo mundo tinha que cantar, porque era o Sepultura que estava fazendo sucesso, né? Que tivemos numa década maravilhosa que foi 90, né? Aí vai chegando 2000, aí vem o Zemo, vamos chorar um pouquinho e não tivemos renovação. Não que não tenha bandas boas, tem bandas bem legais, mas eu falo assim, uma banda a nível nacional. Acho que a última foi Pitty, assim, aquela que faz show e vive disso mesmo, sem suar, vive de festivais esporádicos, né? Do Gustavo do Porão do Rock, tem o Moto Rock lá do Pedrinho, tem um monte de festivais. O rock é anarquia, cara. O rock é cada um faz o que quiser. Primeiro, né, uma pessoa que está imortalizada pelos versos das canções, não precisa falar nada, é Renato Russo, o Capital saiu daqui, o Paralamas tem uma história aqui. O Capital vinha muito aqui em Brasília, né, e eles vinham, por exemplo, tocar no sábado, eles chegavam na sexta. E eu sou brother da galera, a gente sempre ia para beber, curtir a noite. Estava um dia com o Frei Flávio Lemos, os irmãos Lemos, né? Lendários, né? Eu falo amídolo, né? Já viu esse termo, amídolo? Amigo ídolo, né? E vai virando normal, né? Eu falei, cara, por que vamos fazer um show na sexta aqui? Aí o Frei falou, mas de que seria? Aborto Elétrico. Mas quem cantaria? Aí eu lembrei do Franklin. E quem tocaria guitarra? Tem um cara que toca um cabeludo muito doido, que é o André Gulha. E aí começou como tributo ao Aborto Elétrico. Quando a gente viu, já tinha voltado ao Aborto Elétrico. Eu falo muito da música porque o cinema de Brasília também é muito forte também. E assim vai indo, várias vertentes, né? Brasília cheira a cultura. Aonde você vai, pelos traços da cidade, de Oscar Niemeyer, né? Você vai, cara, tem um paredão. Aqui mesmo, eu estava passando, tinha um paredão do Oscar Niemeyer, que coisa linda. A gente anda uma cidade que é linda, belíssima, né? Os traços de Brasília. E o pessoal de São Paulo fica, cara, que cidade doida, cara, esses números, né? Então Brasília, você ama ou você odeia. Eu sou dos que amam essa cidade, sou louco por ela e feliz por ter participado de tanta história, ver tanto artista surgir e novos estão surgindo aí. É um celeiro artístico Brasília, né? Uma cidade onde tudo era novo, tudo no início de toda de sonhos, de pessoas que não tinham, jovens que não tinham muito o que fazer após a escola e se encontravam embaixo dos prédios
e tentavam inventar ocupações. E essa Brasília, uma Brasília que está lá atrás, era uma Brasília não tão linda como está hoje, mas era uma cidade que oferecia muita esperança. Por mais que tivesse surgindo ali em meio a uma ditadura, mas que soube passar por cima de tudo com muita tranquilidade. Antigamente tinha um circo show, se eu não me engano era ali do lado do Parque Shopping, que era uma tenda de circo montada que todas as bandas do Brasil tocavam lá. Dinho, Herbert Viana, Bi Ribeiro, Felipe Seabra, da Plebe, todo mundo. O que se fazia? Nada. Não tinha nada para fazer. Então como é que vocês se tornaram músicos? Não tinha nada para fazer, a gente inventava de formar bandas de rock. Que aí o tempo era muito ocioso e eu acho que assim, essa ociosidade fez com que surgissem bandas de rock e que fosse criada uma cena em Brasília de rock. Naquele momento você tinha que se policiar muito, por mais que o grito estivesse impresso nas letras das músicas, você não sabia o que você ia encontrar quando descesse do palco. Poderia ser a polícia te esperando. Então, naquela época, cantar músicas com um protesto político-social era essa atmosfera. Hoje, quando o Aborto Elétrico toca as mesmas músicas, a gente toca com total liberdade de expressão. Sabe? Graças a Deus, então, de lá para cá, essa coisa da censura foi muito trabalhada. Hoje é liberdade total. Hoje a gente faz o que a gente julga ser pertinente, né? Claro que dentro das limitações artísticas, né? Agora, a questão do encontro de gêneros, eu sempre achei muito positivo. Eu vou te dar esse exemplo. Os Raimundos. O início... O grande diferencial dos Raimundos foi justamente fazer a fusão entre o repente nordestino e a coisa do punk rock. A fusão musical para mim é muito importante, das artes, dos gêneros musicais, entendeu? Então assim, eu dividi palco com a Fuso, que é um outro projeto meu, com uma atração sertaneja, cara, eu vejo isso com tão bons olhos. Então eu acho que a gente tem que olhar para frente sempre e entender que cada um tem que ter o seu espaço. Tudo que foi feito contribuiu para o que Brasília é hoje, conhecida como a capital do rock, e tudo que existe hoje é fruto de tudo isso, é fruto de do rock and roll, por exemplo, é fruto de uma Plebe Rouge, é fruto do Capital Inicial, da Legião Urbana, de um Finis África, que eu também gosto muito. Aí veio Nat Roots, veio Raimundos, Mascavo Roots, sabe? Tantos outros artistas, aí o Oswaldo Montenegro, que também tem uma coisa no teatro maravilhosa também, né? E Brasília é um berço. Brasília era a capital do rock, né? Agora se tornou a capital do sertanejo, né? Brasília tem um circuito muito bom de sertanejo, dá pra você ganhar muito dinheiro aqui. É como se fosse um Brasil inteiro dentro de um quadradinho. É um berço pra gente. Brasília é muito gratificante estar tocando em Brasília e viver da música em Brasília. E ser é uma coisa muito difícil. Também aqui em Brasília, que é muito difícil, verdade. Totalmente. A gente é roqueiro. A gente gosta muito de rock, muito. Eu na época eu curtia muito esse rock pop, né? Charlie Brown Jr., andava de skate, essa loucura toda. Aí ele me levou pro sertanejo. A raiz da gente é sertaneja, né? A gente é filho de nordestino. Minha mãe é do Pernambuco, da Paraíba, e meu pai é do Ceará. Isso. Né? Aí, só que a gente tem essa veia totalmente ligada pro sertanejo, desde sempre escutando Milionários é Rico, Chitão do Chororó, e aí vai. Eu sou muito eclético com música, né? Acabou o show mesmo, por exemplo, sertanejão, né? Acabou o show, entrou dentro do carro, rock and roll na cabeça.
MPB, Djavan, tudo. Qualquer música boa é bem-vinda. Eu tenho amigos que eles começaram no forró, foram pro sertanejo, aí depois começaram a tocar numa banda de baile, né? Que banda de baile você toca de tudo. Aí voltaram pro forró e aí... Assim, tem um rapaz aqui de Brasília, que é até a banda Só Pra Chamegar. O Diogo Henrique, né? Diogo Henrique, ele era do sertanejo, aí a gente gravou algumas coisas juntos, aí meu irmão falou bem assim, cara... Sua voz é boa pro forró. Sua voz é boa pro forró. Aí ele entrou nessa banda, SPX, bandona aqui de Brasília. A gente começou a carreira em Planaltina DF, né? A gente tocava nos barzinhos e aí migrou para essas barraquinhas, né? Que é um pouco maior. A gente tinha um sonho que a gente ia para as barraquinhas e olhava Márcio e Marcelo, né? Que era uma dupla muito conhecida. Um dia a gente vai estar lá, Um dia a gente vai estar aí nesse caminho aí. E graças a Deus a gente, hoje é parceiro nosso, Márcio e Marcelo. Querendo ou não, Brasília é uma cidade muito receptiva, né? Vem nordestino, vem baiano, baiano é Nordeste também, né? A gente esses dias tocou no... Vem a galera de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo morar aqui em Brasília. Então é uma cidade muito receptiva e tem gente de tudo quanto é cidade. Então, de onde? A galera é eclética. Não tem... De onde sai o sertanejo mesmo, as maiores duplas do Brasil é Goiânia. Goiânia e Brasília fica menos de 300 quilômetros, aí você tira, né? Isso chega lá, já chega aqui. Amor de anjo, amor que não precisa ter você aqui. Foi amor, o sentimento. Cada momento eu vou lembrar até o fim.